Gilberto Nhoato conosco. Querido Gilberto Nhoato é professor de antropologia, é psicólogo, é doutor em violência conjugal e tantas outras coisas. E esse tema, ele já me deu aula sobre isso. Me deu não, né? Deu para os seus alunos, eu estava lá no meio. Gilberto, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Karina. Um bom dia especial aos nossos ouvintes. Bom dia a todos. A casa e a rua. Eu sei que você gosta de falar sobre isso, né? Que é legal, né? Vamos combinar? Pois é. A casa e a rua. Esse é um tema genérico que o Gilberto pega por qualquer lado e por onde ele pegar, ele pega certo, né, Gilberto? Vamos lá. Olha, eu primeiro sugiro aos ouvintes a leitura de uma obra clássica da antropologia, do Roberto da Mata, que é a minha fonte de inspiração, que chama-se A Casa e a Rua, né? Uma obra aí muito utilizada no meio acadêmico e que retrata o nosso cotidiano, nosso irreflexivo cotidiano acerca de como nós agimos em casa e como nós agimos na rua, mas aí a ideia da casa e a rua não se restringe apenas à materialidade, ao espaço físico, ao imóvel da casa ou à geografia física da rua. O que nós estamos tentando fazer e faremos aqui hoje é falar da representação simbólica, né? Da metáfora da casa e da rua como representantes do espaço público e privado no Brasil. A casa, ela representa a vida privada do brasileiro e a rua é um representante da vida pública. Então, falar de casa e de rua não só retrata o aspecto material, como ele revela hábitos de como nos relacionamos em casa e rua, leis que estabelecemos na forma de viver em casa e em rua, e que nós aí vamos transportando isso, Maria, para uma comparação com o mundo público e o mundo privado, porque a tendência brasileira, né, geral, claro, isso não é com todos, mas a grande massa brasileira tende a transformar o espaço público, ou seja, o espaço da rua, aí, agindo nesse espaço público como se estivesse na sua casa. Tem uma outra leitura que também sugiro, Maria, que foi escrita pela Ângela Fanini, minha parceira de artigos, já esteve aí conosco, né, professora Ângela, e eu escrevemos um longo artigo que retrata, assim, de uma forma bem resumida, essa situação, que é a rua e a casa, aí invertemos, a rua e a casa, uma reflexão dialógica sobre o espaço público e privado. E a ideia é essa, a ideia geral, né, é mostrar, a compreensão de que nós fazemos uma confusão imensa entre público e privado no Brasil, né? Embora isto seja uma tendência mais ou menos geral das sociedades, algumas sociedades, especialmente o Brasil, pela nossa longa história, né, não precisamos entrar nessa causa aqui, ela acabou transformando, né, a mentalidade, a lógica brasileira, de se apropriar do que é público agindo em casa. A gente vê isso no trânsito, por exemplo, as pessoas dirigem no trânsito como se tivesse, o motorista senta na poltrona, no banco do motorista, como se estivesse sentado na poltrona da sala de espera, né? Vejam o fenômeno que recentemente tem acontecido do uso do celular, onde as pessoas estão adquirindo o hábito de ter que buzinar para a pessoa que está na frente do sinal fechado, para ela olhar que o sinal fechou, para alertá-la para ela parar de olhar no celular para poder arrancar o carro. Então ela está assim no espaço público como se estivesse em casa. É muito comum, né, Maria? Por exemplo, você passa aqui no Centro Cívico, você vê lá a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, né? Você vai na universidade, pergunta, o professor não está na casa. Aí nós temos casa de ferragens, casa de fechadura. Ah, é verdade. Casa do encanador, casa do Caracas, até isso tem. Casa dos parafusos. Isso. Então, há uma espécie embora isso seja muito ingenuamente entendido, vejam que isso é muito complexo, porque quando nós transformamos essa gramática do público e do privado fazendo uma confusão, porque a Assembleia não é casa.
né? Comércio de ferragem não tem que ser casa, né? Mas nós fazemos essa gramatização do espaço público, né, para desconstruir a ideia pública transformada em privada. É mais ou menos semelhante como tentar desconstruir o machismo com a feminização gramatical, dizendo coronela, tenenta coronela, presidenta. Só que esta forma da gramatização, da feminização gramatical, ela tem uma intenção clara, dirigida, específica, pensada, racionalizada e posta por decreto. O nosso reflexivo cotidiano faz a mesma coisa, transformando o mundo da rua em um espaço privado. Nós dizemos, né, Maria, que o povo brasileiro é muito hospitaleiro. A palavra hospitaleiro, ela vem de hóspede, de hospedagem, de hotel, mas ela também tem a mesma raiz que hospital e hospício. E, às vezes, nós transformamos o espaço público num verdadeiro hospício, né? Sem regras, nos apropriamos dele, nós contratamos parentes, amigos e amantes. Para o serviço público, como se o serviço público fosse uma empresa privada sua. É isso, né, basicamente? Esse é um dos grandes problemas que a gente percebe, né? Apesar da recalcitrante resistência sempre. Recalcitrante? Ô, Gilberto, você engoliu um dicionário hoje de manhã cedo, junto com a pasta de dente? Foi com escova de dente. Recalcitrante, coisa mais linda do mundo, fantástico, eu adorei, coisa mais linda. É bom que sacode a cabeça do povo, tá na hora, sabe? Então, vejam que essas transformações, né, no espaço público, no serviço público, a gente vê isso com muita veemência, com muita profundidade, né? Tanto é que nós temos os ditos conselheiros, cargos de confiança, tudo herança de uma sociedade oligárquica, né? De uma oligarquia familiar, de uma governança por grandes famílias, né? Aliás, a expressão o Brasil é um círculo doméstico, né? Porque, vejam, a professora vira tia, né? Essa é a metáfora da intimidade, Maria. Sim. No espaço público, o professor vira tiozão, a professora vira tia, a dentista vira querida, amada, amiga, né? O que mais nós queremos é ficar amiga de um profissional que nos atende. E dizemos, o profissional fulano é muito bom, porque ele é amigo, muito querido, muita querida. Essa é uma expressão que nós usamos, que retratam a nossa tentativa intimista, a nossa intimidade de transformar tudo num espaço íntimo e doméstico, familiar. O guarda na rua vira chapa, compadre, irmão, brother, tiozão, né? E o que nós achamos de melhor, o que é, Maria? A comida caseira. O que tem de diferente na comida caseira? Nada, a não ser feita com carinho, com o toque afetivo, familiar, né? Você que é professora, você sabe que os alunos chegam para você e dizem assim, profa, né? Corrija com carinho, corrija com carinho, com jeitinho, dá um jeitinho. Para mim ninguém pede isso, Gilberto. Graças a Deus agora não dou mais aula na graduação, não quero nem ouvir falar. Para mim ninguém pede. As pessoas não têm coragem. Às vezes, quando algumas alunas diziam, profa, corrija com carinho, eu disse assim, eu sou um professor, não um cavalheiro. Então, eu vou corrigir como deve ser corrigido. Então, essa mistura, né, Maria? Enquanto nós misturamos café com leite, axé music, maracatu atômico, chiclete com banana, mangue beat, enquanto nós misturamos a música, a comida, tudo bem. Mas quando a gente começa a transformar a vida pública, as regras, as leis, com um jeitinho para que os benefícios dos parentes, amigos e amantes sejam trazidos à tona em detrimento da vida pública, eu fiquei assim estarrecido, porque agora, essa semana, eu vi um homem que eu admiro muito pela inteligência, pela erudição, pela sensatez, o Luiz Felipe Pondé, mandar jogar no lixo a ideia de jeitinho brasileiro, dizendo que isso é uma coisa que acontece em todo o mundo. É verdade que acontece, uma tendência em todo o mundo.
mas não é verdade que o jeitinho brasileiro é uma instituição que foi dicionarizada e o Brasil é o único lugar do mundo que isso existe. Então, às vezes nós relutamos contra esse outro lado da nossa identidade que nos causa vergonha, né? Esta lambança que fazemos. Gostamos muito da mistura, enquanto mistura-se música, literatura, etc., comida não tem problema. Mas quando mistura amor e ódio, né? Religião com violência, quando mistura política com violência, público e privado, essa é a nossa realidade atual, e, aliás, não é um problema atual, desculpe, é um problema histórico, Maria. Gilberto, você fez uma preleção bem interessante, hoje até, inclusive, usou o vernáculo agogô, né, de uma maneira assim bastante importante, bacana, gostei. E vamos entender uma coisa, para resumir um pouco a ópera, eu vou falar um exemplo e aí você fala comigo o que você acha desse exemplo. É muito comum nos metrôs na Europa, por exemplo, só para citar, né, lugares que eu conheço bem, tá? Espanha e Itália, pronto, que daí vamos ficar... Né, mas poderia falar de França, Inglaterra também, que eu também conheço, mas lugares que eu conheço melhor. Então, geralmente, as pessoas andando, as pessoas que vão andar mais lentamente, ou, por exemplo, na escada, estão com menos pressa, tá tranquilo, vão do lado direito e deixam o lado esquerdo inteiro para quem está correndo, assim, quem está com pressa de ir para uma estação para outra, que é comum algumas pessoas estarem com mais pressa e correrem. Então, assim, você não precisa ficar lutando contra essas pessoas. Bom, vamos aqui ao Brasil. A gente não tem muita experiência de metrô em São Paulo, só que em Curitiba não tem. Mas vamos falar daquela passarela do Miller, de passarelas de avião, assim, de aeroporto, que tem nos aeroportos, tá? Ou então de escada rolante, por exemplo. Você percebe uma nítida vontade de atrapalhar por parte de algumas pessoas. A pessoa fica do lado esquerdo e aí a outra do lado direito. Ou ficam, por exemplo, andam 3 pessoas, assim, em paralelo, que é para atrapalhar mesmo quem vai na direção contrária. Eu que corro sei disso, né? Então, cada vez eu corro em lugares mais isolados, qualquer dia eu vou estar correndo ali na estrada sozinha. Então, porque eu não gosto de cruzar com gente, né? Então, assim, veja, o que acaba acontecendo? Por mais isolado que seja o lugar onde eu esteja indo, e eu não posso me isolar demais pela questão de segurança também, sempre, né, a gente acaba encontrando aqueles grupinhos. Isto não é uma coisa permitida. Em Munique, eu estive em Munique em 1990 e foi quando eu conheci que havia na calçada, lá, pelo menos naquela cidade, havia uma precedência. Então, em um lugar trafegavam bicicletas, em outro lugar trafegavam pessoas, embora não houvesse nada escrito no chão. Então, as pessoas se acostumavam as pessoas que iam mais lentas, obviamente, iam do lado direito e as bicicletas do lado esquerdo. E as pessoas respeitando as mãos de quem vai e quem vem. E, bom, resumindo, o não respeito por uma coisa simples, que eu estou no espaço público, estou na passarela do shopping, mas qual é o problema de eu ficar do lado direito e quem quer andar mais rápido vai do lado esquerdo? Qual é o problema no aeroporto, de fazer isso? Qual é o problema de numa escada rolante eu ficar de um lado para que se alguém tiver mais pressa e do lado esquerdo? Então, por que eu me comporto de forma tão egoísta num espaço público, Gilberto? Pois é, justamente esse desleixo da falta de uma educação coletiva, né, de uma ética coletiva, que é cada um por si, Deus por ninguém, ou no máximo a nossa ética coletiva se restringe aos laços consanguíneos da família e aos laços de afinidade por amigos e a categoria de amantes ali. São essas 3 categorias no Brasil, com as quais parece que há aí uma forma, digamos, mais coletiva, entre aspas, de respeito, porque isso é um respeito individual que neutraliza o benefício coletivo. A história é muito longa, não vamos entrar nas origens, né, de como isso foi se instalando, veio de cima para baixo, né, essa ideia de apropriação do público e não estar nem aí, por quê? Porque os governos sempre estiveram, Maria, muito distanciados da população no sentido de uma educação coletiva.
Então é mais ou menos assim, quem está embaixo se vira de qualquer jeito, como não há aqui, não há uma organização de educação disso, nunca houve. Isso foi se alastrando de cima para baixo e se tornou uma prática irreflexiva da qual você se torna, Maria, a chata quando vai correr e eu o chato. Você, como uma cosmopolita do mundo, trouxe muito bem essas situações. É muito bom, às vezes, nós pensarmos, quem viaja para o exterior, as viagens não servem só para conhecer o mundo de fora, mas para que o mundo de fora, do exterior, faça nos refletir como nós agimos no nosso mundo interior. E é uma boa reflexão, porque essas atitudes nós não vemos, só para citar esses países. O Japão, por exemplo, existe lá uma outra cidade que existe uma via na calçada que é só para as pessoas que querem andar olhando no celular. Então, nós vemos o celular aqui em todos os lugares. O sujeito está falando com você e está atendendo o celular ao mesmo tempo. E nessas vias públicas é uma vergonha, realmente, me causa vergonha, porque quantas vezes já tive problema, e também gosto de correr, essa semana mesmo tive um problema ali no centro cívico, tem uma pistazinha. Gosta de correr e brigar. Porque assim, você começa a se irritar, porque parece que as pessoas não têm cérebro daí, né? Daí não é só uma questão de falta de educação, é uma falta de intimidade com a inteligência. Ande do lado direito. Falta de intimidade com a inteligência. Ô, Gilberto, mas tá bom hoje o negócio, hein? Mantenha a direita. Às vezes eu pergunto assim, você dirige carro? Quando se dirige carro, você anda do lado contrário, por que você não fica na direita? Tem que ficar desviando toda hora. Não é mão inglesa, é verdade. Toda hora, se é uma pista que você vai fazer 10, 12 quilômetros e encontra a mesma pessoa, toda a volta que você dá de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, sei lá, você tem que ficar desviando e pedir, por gentileza, mantenha a direita, vamos organizar. Bom, aí você é o chato. E aí o que as pessoas dizem? Você quer dizer como a gente tem que fazer na rua? A rua é pública. Como que, assim, ele está dizendo aqui na rua, no espaço público, cada um faz o que quer porque não é de ninguém. Então nós não temos esse respeito. E não falta só a educação, como falta um pouco de cérebro. Em várias partes do mundo, aquele lugar, o shopping, no Miller, tem aquela esteira, aquilo é muito engraçado, né, Maria? A pessoa entra ali, ela se aglomera bem no meio e para. Mantenha a tua direita e deixe quem quer caminhar na esteira, ele que caminhe, deixa o espaço livre. Então nós vimos isso. Lá no clube onde eu sou sócio, a semana passada eu tive um problema com um diretor que veio me encher o saco lá, porque eu tinha dito que era para sugerir isso e aquilo. E aí as pessoas vêm, mas você quer mandar Não, ninguém quer mandar em nada, só nós não queremos ser incomodados com um lugar que é de todos. Ao contrário, né? A tua tentativa também é essa. Então, eu acho que nós estamos longe disso, né? Eu sempre sugiro aqui, já sugerimos aqui, eu algumas vezes, né, não quero te envolver, por isso eu digo que a Guarda Municipal presta um bom serviço quando ela sai caminhando nos parques e orientando as pessoas, né? Isso é interessante que ela se intensifique isto, mantenha a direita, não circule com a bicicleta aqui. Esses 4 cachorros que você está aí nas suas guias, fica um pouquinho do lado direito, porque as pessoas precisam passar, é uma via compartilhada. Então, essa educação coletiva, né, que inicia-se dessa transformação histórica, dessa mistura que todos os brasileiros acham muito bacana, ela, de um lado, é boa quando se trata de comida, quando se trata de outras coisas inofensivas, mas ela é uma tragédia e quando nós transformamos o público em privado em benefício de nossos parentes, amigos e amantes, Maria. Gilberto, tá ótimo. Hoje você foi mais Gilberto Inhoato do que nos últimos tempos. Parece que você retomou a tua identidade briguenta. A cadeira do mal?
culta, entendeu? Aquela coisa assim, sofisticada, aquela linguagem que fica de um jeito acadêmico barra popular ao mesmo tempo. Então, muito obrigada. De verdade. A Silvani, que trabalha aqui na Transamérica, me mandou agora a mensagem que teve que procurar o que era recalcitrante no dicionário e tá adorando, entendeu? Tá amando. Então tá tudo certo, abraço Gilberto. aí, Silvani. A Silvani é uma fofa, tá? Uma pessoa do bem. E corre também, tá? A Silvani é Opa. maratonista. Ó, a Silvani não é pouca porcaria, não. Ela que é. Ó, deixa eu me explicar, então. Eu não corro, eu faço trote, né? Não, Gilberto. Que é isso? Bastante. Não, mas É isso aí, Maria. A guria é boa, Bom viu? A dia pra Silvani é todos. ótima. Um beijo, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.